aluno do primeiro ano. Vamos para a nossa 29ª aula de matemática. O assunto da aula de hoje: exercício de raízes e gráfico da função quadrática. Exercício de raiz e gráfico da função quadrática. Exercício 1. O gráfico a seguir pertence a uma função f de x do segundo grau, com domínio e contradomínio no conjunto dos números reais. A respeito dessas funções, assinale a alternativa correta. Vou te dar do gráfico aí. Letra A. Toda função do segundo grau pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Letra B. O coeficiente a dessa função é positivo. Letra C. O valor do coeficiente c nessa função é igual a 9. Letra D. Não é possível determinar as raízes dessa função unicamente a partir do seu gráfico. Para isso, a lei de formação sempre será necessária. Letra E. F de 2 igual a 0, f de menos 2 igual a 0. Resolução. Letra A. Incorreta. A forma apresentada na alternativa é referente às equações do segundo grau. Para haver função, são necessárias duas variáveis. Nesse caso, existe apenas a variável x. Letra B. Incorreta. O coeficiente a de uma função do segundo grau indica a concavidade da parábola. Nesse caso, a concavidade está voltada para baixo. E isso acontece sempre que a menor que zero. Se a maior que zero, então a concavidade é voltada para cima. Letra C. Correta. O coeficiente c sempre determina o ponto de encontro da função com o eixo x no plano cartesiano. Letra D. Incorreta. As raízes de uma função são os pontos de encontro entre o gráfico dessa função e o eixo x. Nesse caso, são números próximos de 2 e de menos 2. Letra E. Incorreta. Na função f de 2 igual a 0, indicaria que o ponto de coordenada 2 de 0 pertence à função, o que não é verdade. O mesmo vale para a função avaliada em f de menos 2. Gabarito, alternativa C. Exercício 2. A função f de x é igual a 2x² mais 4x menos 6. Está definida nos números reais. A respeito do gráfico dessa função, assinale a alternativa que for correta. Letra A. O vértice dessa função possui as coordenadas 1 e menos 8. Letra B. Uma das raízes dessa função possui as coordenadas 1 e 0. C. A concavidade dessa função está voltada para baixo. Isso acontece porque o valor do coeficiente a é negativo. Letra D. O coeficiente c dessa função é exatamente menos 8, pois c é referente ao ponto mais baixo de uma função com concavidade voltada para cima. Letra E. O coeficiente c dessa função é exatamente 8, pois c é referente ao ponto mais alto de uma função com concavidade voltada para baixo. Resolução. Letra A. Incorreta. Para determinar o vértice de uma função, sem conhecer o gráfico, existem algumas técnicas. As mais conhecidas delas é o uso das fórmulas. X do vértice é igual a menos b sobre 2a e y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Calculando x do vértice, teremos x do vértice é igual a menos b sobre 2a, x do vértice é igual a menos 4 sobre 2 vezes 2, x do vértice é igual a menos 4 sobre 4, x do vértice é igual a menos 1. Como a coordenada x dada pela alternativa é 1, então não é necessário procurar y do vértice. A alternativa está errada. Letra B. Correta. As coordenadas dadas são x igual a 1 e y igual a 0. Fazendo x igual a 1 na função, teremos f de x igual a 2x² mais 4x menos 6. Y é igual a 2 vezes 1² mais 4 vezes 1 menos 6. Y é igual a 2 mais 4 menos 6. Y é igual a 6 menos 6. Y é igual a 0. Logo, verifica-se que se x igual a 1, y igual a 0. Letra C. Incorreta. O coeficiente a, quando positivo, indica que a concavidade da parábola está voltada para cima. Letra D. Incorreta. O coeficiente c indica o ponto de encontro de uma parábola com
o eixo Y. No geral, ele não indica o ponto mais alto ou mais baixo da função. A indicação desse ponto é feita pelo vértice. Letra E, incorreta. O coeficiente C indica o ponto de encontro de uma parábola com o eixo Y. No geral, ele não indica o ponto mais alto ou mais baixo de uma função. A indicação desse ponto é feita pelo vértice. Gabarito, alternativa B. Exercício 3. A função f de x igual x ao quadrado mais 6x menos 36, definida nos números reais, possui ponto de mínimo de coordenada. Letra A, 3,45. Letra B, 3 menos 45. Letra C, menos 3,45. Letra D, 0 e 0. Letra E, menos 3 e menos 45. Resolução. Sempre que uma função possui concavidade voltada para cima, ela possui ponto de mínimo localizado no vértice. Para tanto, podemos usar as seguintes formas para encontrar o x do vértice e o y do vértice. X do vértice é igual a menos b sobre 2a, x do vértice é igual a menos 6 sobre 2 vezes 1, x do vértice é igual a menos 6 sobre 2, x do vértice é igual a menos 3. Y do vértice, menos delta sobre 4a, y do vértice é igual a menos, abre parênteses, 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, abre o colchete, menos 36, fecha o colchete, fecha parênteses, sobre 4 vezes 1. Y do vértice é igual a menos, abre parênteses, 36, menos 4 vezes, abre o colchete, menos 36, fecha o colchete, fecha parênteses, sobre 4. Y do vértice é igual a menos, abre parênteses, 36 mais 144, fecha parênteses, sobre 4. Y é igual a menos 180 sobre 4. Y é igual a menos 45. As coordenadas do ponto de mínimo são menos 3 e menos 45. Gabarito, alternativa E. Obrigado, até a próxima aula.